Oi, pessoal. Quero falar um pouquinho sobre a inferioridade. Se esse você acha que é o seu caso, você precisa entender o seguinte: será que existe um sentimento de inferioridade ou uma percepção de inferioridade? Isso é uma coisa muito interessante que você precisa ficar muito atento. Então vamos lá para a diferença. Quando você tem a sensação, a percepção através de uma observação, significa que a percepção está te mostrando uma diferença. Então, quando uma pessoa ela se sente inferior, ela precisa entender se é uma percepção de inferioridade. E isso, na verdade, é bom. Porque quando você começa a perceber que você está inferior em relação a alguma pessoa, alguma situação, essa percepção, ela é como, por exemplo, uma dica. Ou seja, será que eu estou inferior? Não que você está inferior porque falta desenvolver o quê? Então se pergunte se eu me sinto inferior num sentido X, ou então numa situação, ou com certas pessoas, será que essa percepção, essa ideia que eu tenho de inferioridade, ela é uma percepção somente? E se for só uma percepção, isso é muito bom, porque você vai precisar entender que o jeito certo para resolver isso é só você desenvolver o que falta. Então você percebe lá que talvez você se sinta inferior em relação ao pessoal que trabalha com você, porque você percebe a diferença. E isso significa que você vai precisar correr atrás para se equivaler. Então, o que, que os outros sabem que eu não sei? O que, que eles estudaram e como eles estudaram que eu não estudei, por isso eu me sinto diferente? O que, que eles fazem ou de que forma eles fazem que eu não aprendi? Eu não tive a oportunidade de aprender, é só isso. Quando você entende que falta algo, você tem a chance de mudar, seja lá o que for, desenvolvendo aquilo que falta. É diferente quando você tem uma sensação de inferioridade e não tem motivo, que é, por exemplo, quando uma pessoa ela estudou a mesma quantidade ou equivalente de coisas, ou ela tem a mesma o mesmo conhecimento, ela tem os mesmos recursos, mas mesmo assim ela se sente inferior. Aí, nesse caso, é uma memória emocional que tem a ver com uma percepção falsa dessa realidade em relação ao que ela tem de valor em relação aos outros. E aí, isso aí a gente trata com terapia. Então, para pensar, você está inferior porque você percebe, existe uma percepção de inferioridade, ou você está se sentindo inferior sem um motivo? No caso aí, se for sem um motivo, nesse caso de você realmente estar equivalente, mas mesmo assim se sentir mal com isso. Aí, nesse caso, precisa resolver terapeuticamente. Então fica a dica aí, hein, gente? Beijos!